vontade, né? Se a gente está em outro lugar, fica cheio de vergonha. Amém. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Diz assim: Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve para comer pão. Ô glória! E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A mulher sempre observa as coisas, né? Façamos-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse o seu moço a Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, se pôs diante dele. Deixa eu ver aqui que me perdi. Se pôs diante dele, porque ele dissera: Diz-lhes: Eis que tu tens nos servido, nos tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera a ela, essa resposta é linda: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: O que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe, como todo pai faz. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Ou em outras versões, vai tudo bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe disse a Geazi, o seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E disse ela: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirar. E disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor não me revelou e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, e se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhes trouxe o aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama.
Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e ele disse: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Glória a Deus, amém? Aleluia. Um texto um pouquinho longo, uma história, né, conhecida, longa, porém riquíssima. Né? Não sei se em meia hora, 20 minutos a gente vai conseguir falar tudo que a gente se propôs a falar, mas o Espírito Santo vai, o pastor está falando falar em 2 vezes. Aí o Espírito Santo vai nos conduzindo. Né? O texto então ele começa dizendo sobre uma mulher. Na minha versão diz uma mulher rica, em outras versões diz uma mulher importante. E a gente vê o preparo e o cuidado que essa mulher tinha, não só com a sua casa, mas também com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Diz o texto que Eliseu de tempo em tempo passava por aquela casa, e ela observava a vida de Eliseu. Né? A mulher tem esse dom, né? A mulher é muito mais observadora, o homem é muito mais prático. Só que a mulher é muito mais observadora, a mulher se prende aos detalhes, o homem às vezes não se prende a certos detalhes. E ela comentou com o marido: olha, eu estou observando que aquele homem é diferente. A gente pode conjecturar por ela ser uma mulher rica, como diz o texto, ela não morava em qualquer casa e não morava em qualquer lugar, não morava em qualquer bairro. Então, se ali era um caminho, né, de Sunem, numa cidade importante, outros profetas também deveriam passar por aquele lugar. Outros profetas, outros homens também poderiam passar por aquele lugar. Mas alguma coisa na vida de Eliseu chamou a atenção daquela mulher. Aquela mulher, ela conseguiu perceber que Eliseu era um homem de Deus. Aquela mulher conseguiu perceber que Eliseu era um homem comprometido com Deus. Era um homem que servia a Deus. Era um homem que tinha realmente o compromisso com a palavra de Deus. Então já nos surge a primeira pergunta: será que as pessoas também têm observado isso em nós? Será que as pessoas que nos veem passando na rua, qual o comentário que elas fazem sobre nós? O comentário sobre Eliseu é que ele era um santo homem de Deus. Era o que marcava a vida de Eliseu. Era a impressão que Eliseu deixava, não só na vida daquela mulher, mas talvez na vida de todas as pessoas que o conheciam, pelo compromisso que Eliseu tinha com a palavra de Deus, pelo compromisso, pelo temor que Eliseu tinha com o seu ministério, com o seu chamado, pelo compromisso que Eliseu tinha com Deus. Então o nosso compromisso com Deus, querido, nos marca. O nosso compromisso com Deus nos destaca. O nosso compromisso com Deus, ele vai fazer com que as pessoas passem a nos observar. Amém? Então ela conversa com o seu marido: olha, eu tenho observado, ele sempre passa, ele para, ele come o pão e ele vai embora. Só que eu quero fazer algo mais. Eu quero preparar um quarto para ele. Aquela mulher, ela percebeu que quando Eliseu chegava na sua casa, a sua casa era abençoada. Eliseu ali representava a bênção de Deus. Eliseu ali representava a presença de Deus. Então o que aquela mulher quis fazer? Poxa, eu não quero só a presença de Deus de vez em quando na minha casa. Eu não quero só sentir, eu não quero só perceber a presença de Deus de vez em quando. Eu quero que a presença de Deus permaneça na minha casa. O que eu posso fazer para atrair a presença de Deus? O que eu posso fazer para que a presença de Deus fique na minha casa por mais tempo? Então o que ela faz? Ela prepara um ambiente. Ela prepara um lugar para que aquele profeta, para que aquele homem de Deus, para que aquele homem que trazia, que carregava consigo a presença, a unção, a glória de Deus, estivesse na sua casa. Diz o texto então que ela prepara um quarto para ele. Eu lembro que eu já ministrei isso lá na igreja uma vez. É muito interessante que o texto dizia só que ela preparou um quarto.
Só que especifica o que ela colocou no quarto. Ela colocou no quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso, mas eu queria só destacar algumas coisinhas, porque primeiro fala logo da cama. Poderia falar da mesa ou da cadeira primeiro, mas fala primeiro da cama. Cama aponta para descanso. Cama aponta para repouso. Porque o homem de Deus também precisa descansar. O homem, a mulher de Deus, precisa descansar, precisa repousar. Não adianta a gente querer fazer tudo, querer fazer as coisas de Deus e não descansar. Não ter um tempo nem para parar para tomar uma água, igual eu vou fazer agora, com a sua licença. Enquanto isso, a igreja vai dando glória. Glória, Camila. E o homem de Deus, a mulher de Deus precisa descansar. Muitos homens e mulheres de Deus desistem no meio do caminho, não é porque eles querem desistir, é porque eles estão cansados. E se você está cansado, você não deve desistir. Você precisa descansar. Então ela coloca ali uma cama. Cama aponta para descanso, cama aponta para repouso, mas cama também aponta para intimidade. Com certeza na sua casa, a sua cama fica com certeza no seu quarto, e não é qualquer pessoa que você convida para sentar na sua cama, muito menos para deitar nela. Se você recebe uma visita, você recebe na sua sala, não é assim? E dependendo da visita, você convida a entrar e ela senta no sofá da tua sala ou na cadeira da mesa. Mas a sua cama, dificilmente alguém senta. Por quê? A cama é um lugar de intimidade. Cama é um lugar que é privativo seu. Não é qualquer um que se assenta nela. Então, quando eu falo que cama é um lugar de intimidade, nós precisamos também ter essa intimidade com o nosso Deus. Todo homem e mulher de Deus precisa ter o seu momento de intimidade com Deus. Como todo casal precisa ter o seu momento de intimidade. Eu não estou falando só de relação sexual, também é importante para o casal. Mas seu momento de a sós, conversar, acertar algumas coisas, desabafar, falar algum problema, resolver alguma questão que às vezes não pode ser resolvido perto de outras pessoas. Isso é intimidade. Tem coisas que nós falamos com Deus que fica só entre nós e Deus, não é verdade? Precisamos ter também esse momento de intimidade nossa com Deus. Então ela faz uma cama. A cama aponta para descanso e para intimidade. E ela faz também uma mesa. Mesa aponta para a questão da provisão, né? Nosso pastor sempre tem nos ensinado, ministrado, né, sobre a questão da provisão, da mesa, da importância de nós sentarmos à mesa para nos alimentarmos, ter a nossa refeição com a nossa família. Tem esse papel também, é um papel primordial. Mas também nesse contexto aqui, eu vejo que mesa aponta para trabalho. Com certeza no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho tem uma mesa, não tem? Você já reparou que todo lugar de trabalho tem uma mesa? Nem que você a use, nem que seja só a mesinha do telefone, que fique ali só o telefone. Mas todo lugar de trabalho tem uma mesa. No meu trabalho eu tenho uma mesa. Tudo bem que eu compartilho, né, com outros funcionários que trabalham comigo. Mas eu tenho uma mesa. Fica lá o computador, fica as máquinas lá, os equipamentos, as folhas. Porque eu preciso de uma mesa para fazer o meu trabalho. Mesa aponta para trabalho, trabalho aponta para serviço, para ministério. Então, ou seja, tudo que ela estava colocando ali naquele quarto eram coisas necessárias para o ministério do profeta. Deus estava providenciando para ele toda uma estrutura necessária para o que ele precisava para fazer o seu serviço. Precisaria de descanso, precisaria de ter momentos de intimidade, mas ele precisaria também de ter o seu trabalho. E junto com a mesa, claro, botar uma mesa e não botar uma cadeira, fica difícil. Cadeira, digamos que é a estrutura que vai te ajudar a você realizar o seu trabalho. Você ficar trabalhando em uma mesa em pé o tempo todo, vai chegar uma hora que você vai se cansar. Você precisa de uma estrutura, de um conforto para você realizar o seu trabalho.
Às vezes muitas pessoas se queixam que ela está no trabalho, está no ministério, está na obra de Deus e não tem apoio, não tem ajuda. Mas será que ela buscou tudo isso em Deus? Será que ela esperou realmente Deus colocar tudo isso na vida dela? Então tem a mesa e tem a cadeira e por último ela coloca um candeeiro. O candeeiro serve para você iluminar o ambiente que você está. A gente sabe que nessa época não existia nenhum outro recurso, né, de energia, a não ser de iluminação, a não ser a questão, né, de lamparinas, de tochas. Não tinha, né? Demorou muito ainda depois para chegar a rede elétrica. Então, para que serve esse candeeiro? Para nos momentos de noite, nos momentos de escuridão, você ter uma iluminação, você saber o que fazer. Você ter uma orientação, você saber onde você quer chegar, você saber onde você está. O candeeiro não tem muita utilidade durante o dia. Tá de dia, tá claro. Ninguém acende uma vela, ninguém acende uma lanterna no sol de meio-dia. Seria uma coisa sem lógica. Mas nos momentos de noite, nos momentos de escuridão, nos tempos difíceis, Deus sempre coloca um candeeiro na nossa mesa. Nos tempos que nós não estamos conseguindo enxergar uma solução, nos tempos que nós não estamos conseguindo ver onde vai dar esse caminho, onde vai ser o final, onde nós não estamos conseguindo enxergar em que ambiente nós estamos, Deus sempre vai colocar um candeeiro, uma resposta, uma saída, um sinal, uma luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. E luz para os meus caminhos. Amém, Jesus. Você está passando por um momento difícil, está tudo escuro na sua volta, use a palavra. Coloque a palavra para iluminar a sua vida. Coloque a palavra para iluminar o seu lar, a sua casa. Então, queridos, mesmo sem querer, mesmo intencionalmente, essa mulher começou a colocar dentro da sua casa, ela criou um ambiente de milagres. Ela atraiu a presença de Deus através da vida do profeta para dentro da sua casa. E a gente lê, a gente entende, né, pelo contexto da história, que ela não fez isso com nenhuma intenção. Ah, vou fazer isso para ter aquilo. Não. Ela fez porque ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Ela reconheceu que Eliseu era um homem comprometido com a palavra de Deus. Então ela faz esse quarto, Eliseu fica muito feliz, fica agradecido, e como uma forma de retribuir, ele chama ela e pergunta: poxa, o que eu posso fazer por você? Eu sou amigo do rei, eu tenho, né, amizade com o rei, com o comandante do exército. A senhora está precisando de alguma coisa? Imagina, Tânia, chega um profeta para você: pastora Tânia, quer alguma coisa? Eu tenho contato com Jair Bolsonaro, quer que resolva alguma coisa? Quer pagar alguma conta, quer ficar isenta de IPTU, de PVA, quer indicar alguém para um serviço público, quer botar alguém lá em Brasília para trabalhar. Já pensou? Alguém aí fez algum concurso, está aguardando resposta, está alguma causa na justiça, fala comigo que eu resolvo. Quem não quer uma pergunta dessa, né? Quem não quer um amigo desse? Só que aquela mulher, ela surpreende o profeta. Ela fala: não, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, tudo que eu preciso está aqui. Eu sou isso que você está vendo. Não preciso de mais nada. Eu estou bem. Está tudo bem comigo. Eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso eu já tenho. Só que Eliseu não se conforma. Dizendo: não é possível, tem que fazer alguma coisa com ela. Aí Geazi, né, o assistente, o observador: olha só, senhor, ela é nova. Aí eu conjecturando, né? Ela é nova, bonita ainda, cheia de vida. O marido já contribuiu com o que tinha que dar, já está quase vendo o céu. E eles não têm filhos. Quem sabe, né? Aí Eliseu: tá, boa ideia, tá bom. Interessante que Eliseu não ora perguntando, né, para Deus o que eu vou fazer. Eliseu queria agradar ela. Eliseu queria fazer um favor a ela. E Eliseu fala: olha só, daqui a um determinado tempo você vai segurar uma criança, você vai ter um filho. E ela: não, peraí, não mente para mim. Porque com certeza ela deve ter visto as condições dela. Poxa, meu marido já é idoso e tal, a gente não tem umas condições. Ele falou: não, você vai ter um filho.
E passa um tempo, a palavra do profeta se cumpre. Ela tem um filho. Imagina a alegria daquela família, imagina a alegria daquele casal. Sem esperança, sem perspectiva, pelo menos nesse sentido, de ter um herdeiro, de ter uma continuação. Interessante que fala que vai ter um menino. Por quê? O filho é o que tem a responsabilidade de carregar o nome do pai e da mãe. Não é a filha, é um filho. E a gente sabe, a gente conhece todo o contexto que envolve ter um filho, principalmente naquela época. Era muito importante. E a criança nasce, imagina a alegria de toda a família, né? E passa-se o tempo, o menino cresce, se torna um jovem, e ele começa a sentir dor de cabeça, e como todo pai faz, né? Não, vai lá ver com a sua mãe, vai lá tomar um remédio com a sua mãe. E ele chega para sua mãe e fala: mãe, minha cabeça está doendo, minha cabeça. E a criança fica ali ajoelhada, agonizando no colo da mãe, e essa criança morre. A bênção, a promessa, o favor de Deus, a alegria da casa morreu. E o que mais me impressiona, pastora Tânia, é a reação da mãe. Porque seria totalmente aceitável essa mulher entrar em desespero. Meu filho. E ela tinha dinheiro, eles eram ricos, diz o texto. Chama o helicóptero, chama o plano de saúde, chama o médico, leva para o hospital, faz e acontece. A mulher não disse uma palavra. Ela não falou nada. E o que ela faz? Qual é a atitude que ela toma? Ela pega a criança e leva para onde? Para o quarto do profeta. Aí eu vou te perguntar, esse garoto não tinha o quarto dele? Tinha. Não tinha o quarto dos pais? Ou então, se eu, não, vou pegar, vou levar para o meu quarto. Não. Por que ela entendeu isso? Ela falou, essa criança foi gerada através de uma palavra. A palavra que veio do homem de Deus, do profeta de Deus, que estava naquele quarto. Se o meu filho veio de lá, ele vai voltar para lá. Se o meu filho foi liberado por uma palavra profética, vindo do homem de Deus, então Deus ele vai ter que resolver isso. Se o meu filho foi gerado através do mundo espiritual de uma palavra dada naquele quarto, se ele foi gerado naquele quarto, então é para lá que eu vou levar. E ela pega o seu filho morto, querido, e coloca no quarto do profeta, na cama que o profeta dormia. Lembra que eu te falei que ela, sem querer, ela criou um ambiente de milagres dentro da sua casa? Ela colocou o menino lá, morto. Desceu, falou com o seu marido, olha, me prepara uma jumenta que eu vou atrás do profeta. O marido, mas hoje não é culto, hoje não é domingo, estou parafraseando, ele falou lua nova e sábado, mas como se fosse nos nossos dias. Mas hoje não tem live, hoje não tem culto. Você vai na igreja, vai falar com o profeta, fazer o quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E ela pega a jumenta, ela vai até o profeta, e no caminho Deus já revelou a Eliseu, Deus já mostrou a ele. Eliseu era sinistro. E Eliseu vai e escuta o clamor daquela mulher, e ela fala, olha, eu não pedi nada. E eu falei para você não me enganar. Agora eu tô com uma criança morta lá. Agora vai lá resolver isso. Você não quis liberar uma palavra, não quis me abençoar, então vai lá agora e resolve. Tudo em nome de Deus. E Eliseu fica meio assim, sem reação. E Eliseu chega pro servo dele, olha, pega o meu cajado e vai lá então e faz assim, assim, assim. Interessante que cajado aponta para autoridade, né? Para nossa identidade, para autoridade. Só que tem algumas coisas, querido, que não adianta você mandar outras pessoas fazerem. Algumas coisas tem que ser você que tem que fazer. Não adianta você transferir a responsabilidade. Não adianta você querer transferir a unção. Tem coisas que você tem que fazer. É uma marca dele, né? Igual com o Naamã, ele nem foi lá. Justamente. Tem atitude, igual a pessoa até me lembrou bem. Quando Naamã resolveu, mandou o servo, ó, vai tomar banho. Tomou, resolveu. Mas com a criança não resolveu. E Géasi vai, faz tudo que o profeta mandou, falou, ó, nem se mexeu, tá lá mortinho. E ele deve ter pensado, o negócio não é com ele, é comigo.
E a mulher fala, como é o termo que eles usam? Vive o Senhor e vive a tua alma, que tão certo eu não vou te deixar. Talvez a mãe poderia desistir, né? Morreu, então eu vou orar para o profeta me abençoar e eu tenho outro filho. Mas mãe não desiste. Ela era uma Débora também, né? Não desiste. O filho está morto, mas ela não desistiu do filho. O filho está nas drogas, mas ela não desistiu do filho. O filho está perdido, está viciado, virou bandido, está no morro, está fazendo, acontecendo, mas ela não desistiu. A filha está perdida, está rebelde, se prostituiu, mas não desistiu. Uma mãe não desiste do filho, querido, nem quando o filho está morto. Engraçado que o pai acho que nem está sabendo disso. O pai, os empregados, ninguém, está todo mundo trabalhando e o garoto morto lá no quarto do profeta. Interessante que ela procura o profeta. Ela não procura outras pessoas, não procura nada. A gente tem que aprender, querido, a resolver os nossos problemas com quem pode, a procurar aquele que pode resolver os nossos problemas. Não adianta ir para a rede social, desabafar, fazer texto, querer falar mal. Ela poderia até, né, falar mal de liderança, vou falar mal do profeta, como é que pode vir na minha casa? Me enganou, me iludiu, me deu uma criança, a criança morreu. Poderia até falar, seria melhor que eu nem tivesse tido filho. Mas ela não. Eu vou lá no profeta. Se ele deu, ele vai liberar uma palavra e meu filho vai voltar. E o profeta volta com ela, né? Ele faz todo o processo. E, perdão, antes disso, interessante como Deus nos prova. Quando a mulher está vindo em direção ao profeta, o profeta manda a Geazi até ela, o profeta dá uma ordem para o discípulo. Vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho. 3 perguntas que o moço faz. Está aqui no versículo 26. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. Aí você pode perguntar, pastor, ela mentiu? Não. Porque ela estava crendo que tudo aquilo ali ainda estava no controle de Deus. Que mesmo o seu filho morto estava no controle de Deus. Que mesmo o seu marido, já idoso, sem saber de nada, estava no controle de Deus. E mesmo ela, como mãe, isso eu posso conjecturar, o coração despedaçado, triste, mas tudo isso também estava no controle de Deus. E eu fico imaginando como é que uma pessoa pode abrir a boca e dizer que está tudo bem, quando tudo na vida dela desmoronou. E esse termo, vai tudo bem, depois eu me lembrei daquela canção, né, que a gente canta na harpa. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. No original, na versão em inglês original, está tudo bem com a minha alma. Está bem a minha alma, né? It's very well. Está bem a minha alma. Está bem a minha alma. Está bem a minha alma. Eu não sei se você conhece a história dessa canção, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte é sofrer, né? Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, não é isso? O autor dessa canção, ele era um advogado muito rico na cidade de Chicago, na segunda metade do século XIX, mais ou menos ali em 1870, 71. Ele era um advogado muito rico e ele investiu o seu dinheiro, né, em casas, né, no ramo imobiliário. E no ano de 1871, ele tinha 5 filhos, um rapaz
e 4 moças, 5 filhos. E nesse ano de 1800, seu único filho homem morreu. A história não diz o motivo nem como, diz que o seu filho morreu. E nesse mesmo ano teve um grande incêndio na cidade de Chicago. Foi justamente na área que ele tinha a maior parte das suas casas, que ele alugava ou vendia, e ele teve um prejuízo financeiro enorme, muito grande, quase veio à falência. Então, nesse mesmo ano, esse homem teve 2 perdas, né, muito grandes, uma perda irreparável, a perda do filho e a perda financeira. Meses se passaram, ele querendo sair um pouco do luto, né, querendo reanimar a família, né, a esposa, as filhas. Eles se programam para fazer uma viagem até a Inglaterra para ver o reverendo Moody, que ele inclusive havia se convertido através de uma das pregações de Moody, um dos maiores evangelistas daquele século, ou o maior evangelista daquele século. E eles se preparam para ir para a Europa, para a Inglaterra, para descansar um pouco, né, para reerguer ali o ânimo da família. Só que dias antes da viagem, esse homem, esse irmão, ele tem um imprevisto, ele precisa ficar para resolver alguma coisa de trabalho, e a sua esposa e as filhas vão na frente, na viagem. Sendo que no meio da viagem acontece um naufrágio. O navio que elas estão colide com outro navio, e o navio delas afundam. E as 4 filhas desse homem, elas morrem afogadas. Só a esposa, no caso dele, né, sobreviveu. E quando ela chega à Inglaterra, ela manda um telegrama para ele: salva, porém só. Querendo dizer a ele que ela se salvou, mas as outras meninas não. E o telegrama chega para ele e ele, claro, como todo pai, né, fica triste, aquela dor, e ele resolve tudo. Ele pega o navio para encontrar com a esposa, para se consolar com a esposa. E no meio da viagem, quando eles chegam exatamente no local onde foi o acidente do primeiro navio, né, o comandante do navio falou: foi aqui, nesse lugar aqui que teve o acidente. Deus deu essa canção para ele. E ele escreveu: se paz a mais doce puderes gozar, se a dor a mais alta, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Será que a gente realmente consegue entender o que passa na cabeça de uma pessoa? Sentindo a dor da perda, a dor do luto, mas abrir a boca e declarar: não, eu sou feliz. Eu estou triste, mas eu sou feliz. Porque o estar é momentâneo, mas o ser, querido, é contínuo. O estar, ele pode sofrer variação de acordo com o que a gente está passando, vivendo, mas o ser, aquilo que você é, não pode sofrer alteração. Por isso que o profeta perguntou: vai tudo bem? Você está bem? Estou. Vai tudo bem? A mulher falou: vai tudo bem. Porque ela cria que Deus era poderoso, querido, para fazer muito mais do que ela poderia imaginar. Ela entendia que aquela criança era fruto de um milagre, e que aquele milagre não ia terminar ali. Por isso ela não desistiu. Por isso ela foi até o profeta. E o profeta chega lá naquela casa, e ele vê aquela situação. E ele se coloca ali diante do menino, naquele quarto. Imagina a unção que devia estar naquele ambiente. Verdade. E ele faz a primeira vez e não acontece nada. Só que Eliseu já era experiente. E Eliseu começa a andar pela casa, e anda para um lado, e anda para o outro. E ele vai de novo. Às vezes a gente não consegue a vitória, às vezes a gente não vê o milagre,
porque a gente desiste na primeira vez. Ah, eu orei, não aconteceu nada, parei de orar. Ah, eu pedi, não aconteceu nada, parei de pedir. E ele começa depois, ele se deita sobre o menino, né, boca com boca, olhos com olhos. Isso também é muito profundo, não daria tempo para explicar. Mas ele começa a transmitir a unção que havia na vida dele para a vida daquele menino. A história não conta o que aconteceu depois que aquela criança ressuscitou. A vida daquela criança. Mas diz o texto que a criança começou a espirrar. Primeiro espirro, segundo, terceiro, quarto espirro, quinto, sexto, sétimo, e ela levanta. O milagre não morreu, querido. O milagre não terminou. A palavra profética que foi liberada para a sua vida não morreu. A palavra que Deus liberou para a sua vida, querido, não terminou. Deus ainda vai cumprir. Deus ainda vai fazer. Não se assuste com os espirros. Não se assuste com as dores de cabeça. Nem que você tenha que albardar um jumento e ir até o monte buscar o profeta. Mas para isso, querido, tenha um ambiente de milagres na sua casa. Tem um filme famoso, né, do quarto de guerra. Era aquele ambiente que tinha na casa. Engraçado que alguns ambientes marcam tanto que depois eles entram para a história. Né, lá na Inglaterra tem o quarto, a casa onde morou John Wesley. E é um ponto turístico. Por quê? É uma casa simples, normal. Mas porque o homem de Deus morou naquele lugar. Lá na faculdade, o pastor Ralph já falou sobre isso. Lá onde Samuel Morris estudou. Era o quartinho mais simples da faculdade. Mas porque Samuel Morris esteve ali, é o lugar mais visitado. Lugares, queridos, são transformados dependendo da pessoa que habita naquele lugar. O lugar tem relevância, o lugar tem importância de acordo com quem está lá. A sua vida é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Por isso que você é especial. Por isso que as pessoas olham e percebem a diferença que é em você. Tenha um ambiente de milagres na sua casa, querido. Tenha um lugar de intimidade com Deus na sua casa. Para quando vier uma situação difícil. Para quando as dores de cabeça vierem. Para quando as coisas inesperadas acontecerem. Você poder pegar o seu filho e colocar nesse ambiente de milagre. Você pegar o seu problema. Você pegar a sua dificuldade. Você pegar o seu impossível e colocar diante de Deus um ambiente de milagres. E deixa que Deus faz o resto. E deixa que Deus completa a bênção. E deixa que Deus completa a obra. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Era essa a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Que Deus te abençoe poderosamente. Se Deus fez no passado, querido, Ele pode fazer hoje. Se Deus ressuscitou no passado, Ele pode ressuscitar hoje também. Amém? A gente vai orar agora, esse é um momento de oração. Talvez você tenha coisas que na sua mente você fica, eu nem vou orar por isso, já que é tão difícil. Será que é mais difícil do que uma criança morta? Será? Eu não vou nem pedir sobre essa situação, não vou nem pedir sobre essa causa, porque só Deus. Então, esse é o momento. Só Deus pode resolver. Só Deus pode fazer. Então nós vamos orar. Nós vamos clamar. Porque o Deus de Eliseu é o nosso Deus. O Deus que estava atuando na vida de Eliseu. O Deus que estava lá na cidade de Sunem, naquela casa, é o Deus que está aqui, na minha casa. É o Deus que está aí, na tua casa. E Ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer muito mais. Ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Amém? Vamos orar então, vamos clamar, passar para a pastora.